Olá, gente! Tá aberta mais uma vez a porta do nosso podcast Casa do Garay, o podcast que não é meu, um podcast que não é seu, porque o podcast é nosso. E eu queria agradecer muito ao pessoal da Barbearia Barreto, que está apoiando o nosso podcast. Então, você que quer ficar bonitão, quer fazer o cabelo, a barba, o bigode, vai lá na Barbearia Barreto. Sigam eles aqui, ó, @Barbearia Barreto, que fica ali na Avenida Glaucio Gil, 1246, na loja A. Recreio dos Bandeirantes, quase esquina com a Avenida das Américas, tá bom? Vai lá que você não vai se arrepender. Hoje, o episódio do podcast Casa do Garay é uma sensação, que eu estava doido para que chegasse esse momento, que eu estou com essas simpatias aqui na minha frente. Eu falo que o nosso cartão de visita é o quê? É o sorriso. Então, são essas duas aqui que cuidam de toda essa magia que transforma vidas, que é o sorriso. Karelen, muitíssimo obrigado pelo respeito, pelo carinho de estar aqui no nosso podcast Casa do Garay. Eu que agradeço a oportunidade do senhor ter me chamado aqui para a gente bater um pouquinho de bate-papo, né? Olha, você é mineirinha, é? Você tem um sotaquezinho tão gostoso, sabe? Não. Não é, não? Meu pai. Ah, aí, é? às vezes dá uma puxadinha ali e a gente também pega. Ai, bonitinho. Não é bonitinha ela? Você deve ser de 99, assim, né? O ano que eu nasci. Então tá bom. Aqui, tô também aqui com a doutora Andréia Barros, que a gente vem conversando pelo WhatsApp, a gente troca ideia, Roça, vamos falar disso, vamos falar daquilo e cada assunto maravilhoso. Andréia, muitíssimo obrigado por estar aqui no nosso podcast hoje. Ô, Robson, eu que tenho a agradecer esse convite de falar num assunto que atualmente foi o foco da odontologia que eu trago, que é a odontologia integrativa, que é a minha grande paixão, olhar o ser humano como um todo. Poxa, que legal! E quando você trouxe o teu assunto, a Karelen, né, ela não sabia qual era, e quando você falou, ela falou, ai, que ótimo, né? Deus nos uniu aqui. E fazer um bate-bola, né? É um bate-bola, porque assim, ela trouxe uns assuntos também bem bacanas, né, Karelen? De pessoas que... ou até o nome do seu tema é bacana, que eu vou botar lá no meu YouTube, vou botar lá, me formei, e agora? Né? Aquela galera que está já ansiosa para botar a mão na massa. Enquanto isso, por outro lado, em contrapartida, a doutora Andréia Barros me traz um assunto também dessa importância, que é a odontologia de forma integrativa. Né? Na verdade, já são mais de 30 anos de formada. E durante essa minha caminhada na odontologia, eu vivi vários dilemas também, né? Desde o início da formação até uma fase da minha vida em que essa parte tecnicista que é passada na faculdade já não era mais o suficiente para trazer respostas à demanda dos meus pacientes, principalmente que a minha primeira pós-graduação foi em periodontia, que é a que trata de gengiva, né? Aquela... E a partir daí que eu fui em busca de novas respostas e entrei, então, para a medicina oriental, né, que me fez ver o paciente como um todo, né, de forma realmente holística, né, vendo a emoção, o que aquela emoção pode estar trazendo para a boca, como é que está a mente, né? A mente trazendo tantos problemas também como bruxismo, fratura dentária. Então, agora eu busco ferramentas que trate o paciente de uma forma total, né? Olha que bacana. Você vai falando as coisas, a minha cabeça ela vai funcionando aqui, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. A pessoa que fala assim, poxa, odontologia integrativa. O que está integrada à odontologia? Só me explica melhor assim. A acupuntura, por exemplo. Sim. Sim, a acupuntura é uma das ferramentas que eu uso. Porque eu gosto sempre de esclarecer que a odontologia integrativa não é uma especialidade da odontologia. Mas é uma forma de você abordar esse paciente, né, que chega ao seu consultório com uma visão de integralidade. Né? O Dr. Laí Ribeiro ele fala uma coisa que eu gosto muito, que não existe corpo sem boca e não existe boca sem corpo. Então, o corpo humano foi fatiado e a gente acabou perdendo o todo. Né? E a acupuntura ela pode sim ajudar, principalmente na parte emocional do tratamento. A gente sabe que tem tantas causas
doenças de ATM, de articulação, em que a própria ausência de um sono, de um estado emocional mais equilibrado, vão perpetuando essa doença. Então, a acupuntura é excelente para isso. E, junto com a acupuntura, ela me trouxe uma outra visão, que é olhar a boca como um microsistema. Por ali passam vários meridianos de acupuntura, em que a gente tem correspondência com os dentes, e esses meridianos trazendo informações sobre glândulas, órgãos, vísceras, vértebras, emoções. E aí é um mundo a explorar. A boca vai me trazer uma história e eu vou só ler o que aquela boca está me dizendo. Olha que bacana. Karelen, que aula, né, Muito, Karelen? muito interessante. Só uma pergunta. Não, você agora, gente, ó, Casa do Garay hoje sendo apresentadora, sendo apresentado hoje por Karelen Torquato. Tá? Karelen, por favor, Desculpa. o programa é seu. Tem alguma coisa a ver com relação, né? Porque assim, o bruxismo ele tem relação, às vezes, totalmente com a parte emocional da pessoa. Correto. A acupuntura também poderia ser uma forma de tratamento, alguma coisa para melhorar? Sim, sim. Na acupuntura a gente não trata a doença, a gente trata o doente. Sim. Então, através de toda uma investigação, a gente vai entender como é que está o sono dele, como é que está a disposição dele, como é que está o emocional, se é uma pessoa mais introspectiva, mais extrovertida, se está passando por algum problema. Isso tudo reflete no corpo e a boca. O primeiro sinal é o bruxismo, né? Sim, é porque é uma parte que é involuntária, né? Às vezes a pessoa até dormindo acaba sofrendo desse mal, né? Que não deixa de ser, que traz tantos malefícios para a pessoa. Exatamente. E só o procedimento usual, que é usar a placa de proteção, é só um Paliativo. paliativo. Sim. Não é a cura ali da causa. Não, com certeza. Não mesmo. E assim, o que a experiência também dentro de consultório me traz é exatamente isso. Se você não trata como um todo, olhando físico, emocional, mental e até o espiritual, o bem-estar não se instala, né? É um tratamento multidisciplinar. Nossa, tirou as palavras da minha boca. Então, eu falei isso aqui no episódio anterior e eu vou falar que a energia aqui está fluindo muito bem. Que eu ia falar, é um tratamento multidisciplinar. Ela é apresentadora, tá? Eu acho que ela... Gente, eu estou me despedindo aqui. O programa realmente vai Ela ser... já descobriu qual é Ai, a meu nova Deus. profissão dela. Exatamente. Olha, nós já vamos voltar para a odontologia integrativa. Agora vamos no início de tudo. Vamos que a galera está se formando, a galera já está ali no TCC, os tambores estão rufando e elas estão prontas para ir para o mercado de trabalho. Como é que é essa experiência? Conta um pouquinho para a gente, Karelen. Sempre quando a gente está no final de alguma coisa, a gente fica muito ansioso, né? Com as coisas que estão por vir, o que a gente vai enfrentar. E quando a gente se forma, não é nada diferente. A gente está acostumado em atendimentos, né? Tá o professor sempre ali do nosso lado, se acontecer alguma coisa, professor, vem cá. A gente chama, às vezes, até de jalequinho azul, que é o jaleco que eles usam, né? Pra as pessoas identificarem quem é quem. E quando a gente se forma, é um baque, porque, assim, a gente é soltado, literalmente, assim, no meio de trabalho, assim, no mercado mesmo. ali, No mercado de trabalho. isso. Sim. Tu perde aquela tábua de Isso. salvação do jalequinho azul. Exatamente. E para dentista, bem focado em dentista, cirurgião dentista, às vezes a pessoa não tem condição de ter um consultório, porque é muito caro. Às vezes as pessoas não têm condição ou algum familiar que já trabalha nesse ramo, e acaba, infelizmente, optando por clínicas populares, onde acabam se desvalorizando financeiramente mesmo, e a pessoa acaba se frustrando, entendeu? Na profissão. Porque se a pessoa que trabalha tanto, são inúmeros atendimentos num dia só em clínicas populares. Como, por exemplo, eu mesmo sou prova disso. Meu pai, ele é dentista, mas, poxa, vou ficar debaixo da asa do meu pai? Não, tenho que conhecer novos profissionais, tenho que desenvolver o meu espírito de trabalho com outros profissionais, ASB, TSB, outros cirurgiões, outro ambiente totalmente diferente do que é o da clínica dos meus pais, no caso, né?
E eu fui, já trabalhei na Penha, já trabalhei nos locais lá onde eu moro, em Magé, em diversos lugares. E assim, eu sou a prova viva de que já atendi 40 pacientes num dia só. E isso é a coisa mais absurda que às vezes um profissional que não tem oportunidade pode se sujeitar. Porque você não atende direito, é um tipo de trabalho que você é corrido, não dá a assistência que o paciente precisa. Às vezes aquele senhorzinho que está precisando de uma dentadura, prótese total, precisa conversar, quer desabafar alguma coisa, porque a gente tem isso. A gente é muito psicólogo também. Toda a profissão. Sim, a gente tem que saber desenvolver ali com o paciente, o que está se passando, para chegar num determinado resultado o melhor possível para o paciente. E, infelizmente, quando alguns alunos acabam se formando, se deparam com isso. E é muito triste da gente ver, porque, às vezes, é a única opção que ele tem. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A minha filha está agora se formando em medicina veterinária. Por exemplo, tem nada a ver, né, com a profissão, mas com a situação, sim. Ela tem que fazer estágios e tudo mais. Essas clínicas particulares, elas dariam um suporte ali tanto para a pessoa que ela está se formando e também a título de experiência, né? O aluno acabou de se formar, vai para uma clínica popular, ele não pegaria experiência bacana ali para futuramente ele ser um excelente profissional? Essa é a minha dúvida, tá, de leigo? Enquanto ele não se formar, enquanto ele não ser registrado no órgão da profissão dele... No CRO lá. No caso da gente, CRO, não pode haver nenhum tipo de atividade do aluno ali na clínica particular. Não pode. Isso daí é até ilegal, né? Não, estou falando do aluno já formado, quando ele vai... Quando tem o CRO, pode. Quando tem o CRO, ele se formou, tirou o registro dele e vai lá para a clínica popular. E ele pega ali... A dúvida que está na minha cabeça é justamente essa, porque quando ele sai da faculdade, ele não tem aquela experiência toda que os anos de estrada vai dar para ele. Seria um caminho ele ir para uma clínica popular para ele pegar essa experiência? Eu posso falar pela minha experiência. Eu, quando me formei, eu não tinha nem parentes da odontologia. Então, o que eu fiz? Realmente, a faculdade ela nos dá o básico. Eu ingressei num curso, né, na época era a Associação Brasileira de Odontologia, a ABO, e comecei junto com o curso que eu fazia, eu atendia também em clínica popular. Então, eu, dentro da minha experiência, isso trouxe realmente benefício para mim, para criar, inclusive, como o atendimento, como é a dinâmica, como é que sou eu sozinha. Mas clínica particular é totalmente diferente, né? Você tem aquele apego pelo paciente, aquela atenção. Não, mas foi clínica popular. Sim, então, mas na particular é totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? E a questão da experiência se julga muito bem, sim, em clínicas populares. Só que, infelizmente, tem alguns profissionais que ficam só naquilo dali. Né? Não tem oportunidade de crescer, que eu digo, entendeu? Entendi. E, infelizmente, também a parte financeira não é ideal. E aí é onde muitos acabam se frustrando. Por que eu falo isso? Eu conheço uma dentista que ela largou a odontologia, fez a faculdade, fez tudo direitinho, largou a odonto para ser boleira, fazer bolo. Entendi. Não discriminando nada, mas assim... Sim, eu estou falando pela profissão mesmo. Né? A profissão, ela deixou de ser o que ela escolheu, porque achou que era uma coisa assim, que iria dar retorno financeiro muito bom, e infelizmente acabou indo para outro campo, totalmente diferente. André Barros, ao longo da tua carreira, com a tua experiência, muitos colegas já desistiram da profissão de odontologia? Sim, Quais os principais motivos, assim, você pode citar? É porque a odontologia ela tem pouquíssimas opções de emprego mesmo, né? Então, a empregabilidade é pouca, a não ser para aqueles que investem mesmo, empreendem num consultório. Sim, você vira aí um autônomo, né? E como autônomo, a responsabilidade é toda sua. E agravando um ponto que na faculdade a gente não recebe nada, nenhuma informação sobre gestão de negócio, networking, marketing, nada. Você sai
nua e crua, só realmente a parte técnica que você recebe. Então, você tem como autônomo, tem que 2, 3 leões por dia. E em termos de emprego mesmo, você só tinha as Forças Armadas, né, que agora também está fechando muito. Então, é muito difícil. E tem pessoas que não resistem a isso. Você tem que ter... Eu me considero muito, muito, muito persistente, muito resiliente, porque sem parente nenhum conseguir, posso dizer que vim e venci, entendi? É igual essa caneca está escrita aqui. Hoje eu trouxe ela. Exatamente. Eu mereço, eu crio e eu faço. Exatamente. Né? É na raça. Eu acho que isso é o mais importante, é você gostar do que você faz, em primeiro lugar. Né? Você fazer por amor. Eu gosto de lidar com gente, eu tenho uma escuta muito boa, isso cria um approach com o paciente, aí isso vai a uma fidelização, vai ao boca a boca, e durante esse tempo aí a gente como ela já vai pegar uma outra realidade, eu tive que me adequar à área à parte do marketing, né? Sim. Então, você tem que ter agora a sua imagem profissional também... Conta muito. Sendo vista, né? Quem não é visto não existe, né? Então, realmente, é fundamental você gostar daquilo que você faz. Senão, não consegue resistir. Porque desiste, são né? muitos obstáculos. Muitos. Eu fui, na época, eu tenho até o doutor Sérgio Carlos da Luz Pimentel Meiga. Ele é muito competente na área de odontologia. Ele foi meu dentista por muitos anos. Eu sou o contador dele, né? Que a minha profissão de formação é contabilidade. E eu sou da época que tinha o raio-x, que eu tinha que levar um kit que tirava lá no... CNEM, se eu não me engano, né? Centro Nacional de Energia Nuclear. Isso, né? Foi quando eu tirei também para abrir o consultório. Estou falando de 92, assim. Exatamente. Né? Abria o consultório, tinha que ir lá, no CNEM mesmo. No CNEM, para autorizar, mesmo. que ali eles mediam, né? Aí fala, agora pode. Muita burocracia. Até hoje é muita burocracia, né? Mas é necessário, né? Segurança. Né? Nossa, mas mudou muito até a parte de raio-x hoje. Você está lá na tua cadeirinha, já sai com raio-x, né? Maravilhoso. Voltando aqui para você, Carolyn, uma pergunta. Os alunos de odontologia, mesmo de faculdades públicas, têm que arcar com as despesas de materiais? Sim. Muitos dos alunos, às vezes, entram na faculdade achando que vai ter gastos apenas com a faculdade, né? Na questão particular. E chegam lá e batem de cara com a lista de material. Se eu não me engano, é a partir do 3º ou 4º período que já começa a ter a questão dos materiais. E, assim, às vezes pode acabar até sendo mais caro do que até uma mensalidade de uma faculdade de medicina, porque é muito caro certos materiais. Por questão de material de endo, coisas pequenininhas, mas tão caras, entendeu? Então... Infelizmente, eles têm que lidar. arcar. Vamos nós, odontologia integrativa. Eu vou entrar num tema com você agora, André Barros, que realmente fez parte da minha vida há muitos anos. Graças a Deus acabou, que é o bruxismo. Né? Eu era uma pessoa... Eu sempre fui um cara muito tranquilo e tudo mais, só que eu rangia meus dentes e até a mãe dos meus filhos estava conversando com a gente agora, semana passada, ela chegou a ter uma fratura num dente aqui atrás. O que causa o bruxismo e como é que a gente pode tratar desse mal, vamos dizer assim, que é um mal, o bruxismo é um mal, né? Que a gente... Com certeza. E principalmente após a pandemia, durante a pandemia e após a pandemia, a casuística cresceu demais de bruxismo, fratura dentárias, porque a gente sabe que foi um período de muita incerteza, muito medo, né? Medo, acho que foi a emoção que a gente poderia carimbar em todo mundo, praticamente, né? Então, essa parte emocional, ela influencia muito. Apesar de ser multifatorial, né? A gente considera esse bruxismo de causa multifatorial, mas o emocional ainda tem muito peso, né? E uma noite de sono mal dormida, assim, né? só vai agravando mais ainda o problema, né? Então, quando chega um paciente com bruxismo, por exemplo, além de eu tratar
o dente, né? Sim. Né? Até colocar os paliativos, que são importantes para não ter a fratura, essa questão toda que você havia falado. Mas eu faço uma investigação como é que está o momento dele, né? E baseado nas informações que ele traz, eu tento personalizar o máximo possível o tratamento. Aí eu tenho como recurso floral, tenho os frequenciais, tenho a própria acupuntura, tenho a terapia neural, que é excelente para trabalhar com esse sistema nervoso simpático, que é aquele da luta e fuga, né? Que a gente vive atualmente ligado no sistema simpático, né? O tempo inteiro, dando aí com isso as estomatites, as gastrites, as prisões de ventre. Né? E como tudo começa pela boca, o sistema digestório começa pela boca, a gente tem que olhar tudo, como está a boca e como está o intestino, né? Gente, como a parte emocional influencia em tudo, né, Andréia? Em tudo. Se você, e às vezes encaminho a um psicanalista, a um psicólogo, a um hipnoterapeuta, né? Outros profissionais que ajudem o paciente a estabilizar a atividade física, yoga. Então, por isso que não é um tratamento único, é um interdisciplinar também. É multidisciplinar. E você trabalha com essa cambada de gente aí, com essa cambada de profissional? Trabalha? Graças a... Não, eu consegui profissionais que eu referencio, que são excelentes. Que bacana. E a gente tem tem um diálogo ótimo e pensa parecido, então facilita muito, né? Quando eu falo, o outro já entende o que eu estou falando. Poxa, que legal. Tem que ter. Isso é muito importante do profissional que está saindo da faculdade, ele buscar uma equipe que ele tenha confiança, né? Porque outra coisa as pessoas têm medo, né? Vai roubar meu paciente, vai isso, vai aquilo. Então, como existe, né? Sempre o que não é muito ético. Então, o importante é você ter uma equipe que você converse e ela entenda o que você esteja falando, não te ache louca, né? Exatamente. Ela compactue, comungue, né, com você, né? E é uma troca de experiência maravilhosa, né? Maravilhosa. Também, né? Eu aprendo também muito com eles, né? Poxa, que bacana, gente. Olha só. Vamos voltar aqui para Caroline Torquato aqui. Vamos falar agora de look. Você está com o teu cabelo combinando com a tua blusa, né? Estou morrendo de inveja, que eu não posso ter nem cabelo para combinar. Mas tem a barba. Sai bem demais. O look da faculdade de odontologia realmente é obrigado ao aluno ir de branco? Já na faculdade? Tem que ir de branco, é o padrão, né? Tem que seguir as regras ali da norma da faculdade. E principalmente quando você está em estágios ou até mesmo na clínica da própria faculdade, tem que sim ter uniforme, né? Digamos assim. Fora a calça branca, blusa branca, tênis branco, jaleco branco. Então, de acordo com a norma da faculdade, sim. Ter a vestimenta toda branquinha. Olha, eu crente que eu vim diferente hoje. É por isso que quando a gente às vezes se forma, às vezes quer durante o dia a dia, né? Não usa branco. Cansou, né? Cansou, já deu. Já deu. O apresentador. Você trabalha de branco, Andréia? Não, eu já não trabalho de branco há muito tempo, mas eu faço questão do jaleco, né? O jaleco de uso ou um uniformezinho que a gente chama de scrub, né? Também, que é uma calça e que você troca ali na hora. Mais por uma questão de limpeza mesmo, né? Eu sou muito, muito exigente no meu consultório quanto à asepsia, né? Controle de micro-organismo, então biossegurança, EPI, né? Exatamente. Eu tenho muito cuidado com proteção individual, né? Poxa, sim. Bacana. A pessoa que está ali atrás daquela câmera agora, me escutando, e quando ela ouvir assim, poxa, mas quando eu devo procurar uma odontologia integrativa? Isso é uma pergunta bacana para aquele pessoal ali. O que eu acho interessante, o que me chegam já pacientes, que são pacientes que já vêm com uma necessidade diferenciada de apenas tratar dentes, né? Eles procuram também, por exemplo, um tratamento mais natural, porque eu trabalho com instrumentos mais biológicos, eu trabalho com a ozonioterapia, eu trabalho com laser,
Eu trabalho com a própria terapia neural, que eu tenho resultados excelentes com limpezas de campos irritantes à boca, ao corpo. Então, quando o paciente chega para mim, ele já chega buscando uma outra odontologia. Entendi. Né? Eu já, como eu falei, o meu foco agora é muito na odontologia integrativa. Então, ele, quando me conhece, ele já sabe que eu não vou entregar só você tem uma cárie. Né? Eu falo sempre, eu sempre coloco uma pergunta que já aconteceu com você. Vou jogar agora a pergunta para você e para o público que está me assistindo agora. Olha para mim, olha a responsabilidade da minha resposta. Vamos nós. Você já foi ao consultório dentário fazer uma avaliação e dentro dessa avaliação o dentista fala para você assim, você tem cárie, uma cárie no segundo premolar superior direito. Sim. E você já pensou assim, por que eu só tenho cárie no segundo premolar superior direito se eu escovo todos os dentes da mesma forma, uso fio dental da mesma forma, a minha alimentação é a cavidade bucal, né? Ela está ali na mastigação, e a saliva está protegendo todos os dentes. Então, a gente tem um outro fator, né, que aí já entra dentro da minha visão integrativa. Aquele dente ali, ele está me trazendo uma mensagem, porque os cristais do esmalte eles são feitos de hidroxiapatita. E os cristais, eles guardam memórias. Né? Quem saiba do estudo do mundo mineral, sabe que cada cristal ele tem uma função, né? E os cristais de hidroxiapatita do esmalte, eles guardam memórias de períodos que nós vivemos durante a vida. E, às vezes, aquela cárie, a gente chama que ela é um dente que está se sacrificando para trazer uma memória que ainda não foi ressignificada. Então, tem pacientes que, por exemplo, eu tive um amigo meu, que ele já conhecia essa minha maneira de trabalhar, e ele estava perdendo o implante de um primeiro molar inferior. E ele queria saber por que ele estava perdendo e ia ter que fazer um outro. E a gente, então, conversando, né, sabendo a história de como é que foi que você perdeu esse dente, em primeiro lugar. A gente tem que traçar aquela linha do tempo, né? E quando ele me disse que ele tinha perdido aquele molar quando ele se separou e ficou longe da filha dele. Teve também que fazer a separação com a filha dele. Então, qual o momento que você está vivendo agora? Agora eu entrei na justiça pedindo a suspensão da pensão. Eu falei, então você tem que olhar para isso, que é uma coisa que você ainda não resolveu. Né? Ela ainda está latente em você, uma memória que está latente. Então, dentro da terapia neural, a gente tem a procaína, né, que é um anestésico local numa diluição pequena, que tem essa propriedade de fazer essa limpeza da memória, né, dessa memória que ficou ali gravada. Então, aplica-se a procaína, ela faz a repolarização daquela membrana, melhorando a condutibilidade eletromagnética, e o dente e aquela memória, então, é diluída, e assim encaminha-se para a terapia para ressignificar essa perda que ele teve e estava repetindo a mesma perda. Então, os pacientes que me procuram, eles já sabem que eu não vou entregar só, você tem que fazer outro implante porque não deu certo. Aí a primeira coisa que a pessoa pergunta, mas por que não deu certo? Minha saúde está boa, não sou diabético, não estou sofrendo nenhum problema sanguíneo, por que não deu certo? Até para ele ter uma segurança para tentar uma segunda vez um implante, né? Então, essa agora é a minha abordagem. Eu não quero só trazer dente tem cárie porque come açúcar, não escova direito e não passa fio dental. Não é isso. Vai muito além, os dentes vão muito além. Por isso que eu falo que os dentes eles estão dentro da nossa identidade. Olha o dente ali, da identidade. Está dentro de lá dentro, exatamente. Então, não existem duas bocas iguais no mundo. Olha, que bacana, já não sabia disso, tá vendo? Eu sabia das
das digitais. E aqui eu vou aprender. Inclusive, ela sabe, como estudante, que foi estudante, que um dos reconhecimentos cadavéricos é pelo dente, pela arcada dentária, porque queima tudo, mas o esmalte não queima. Até porque quando acontece alguns casos, a primeira coisa que a pessoa pega são os dentes, para evitar a identificação do corpo. Né? Exatamente. Então, não existem duas bocas iguais. É um mistério. E cada pessoa que chega no meu consultório é uma história diferente. Caramba, que bacana, gente. Aprendendo muito aqui contigo, Andréia. Vamos aqui. Muito interessante. Não, bacana, né, gente? Karen Torquato aqui. Dentes tortos. Agora a gente vai falar de ortodontia. Dentes tortos prejudicam a saúde bucal? Prejudicam, com certeza. Porque a arcada dentária apinhada, né, ou com diastemas, que é ou separados, dentinhos separados, ou muito juntos, que se chama apinhamento, pode acabar interferindo na escovação. Então, tem aqueles cantinhos que as cerdas das escovas às vezes não conseguem chegar, e aí fica mal higienizado ali, é onde acontece a famosa cárie, né? E aí acaba acontecendo devido ao apinhamento. Ou então, às vezes, também pode interferir na questão do sono da pessoa, o roncar também pode acontecer. Por dentes tortos? Pode. Olha. Pode sim, por conta da a má formação, né, que está ali no caso dos dentes, interferindo até na questão do sono também. Acontece da pessoa ter os dentes tortos e a oclusão, é oclusão, né? Que fala, ela ser perfeita e não precisar mexer nos dentes? Não, é mais difícil. Não. É mais difícil, mais difícil. Mas quando aparece um paciente assim, um respirador bucal, alguma queixa, ronco, a gente tem que ir também lá no início, lá na amamentação. Sim. Ah, é? Na formação. Fazer uma retrospectiva com esse malandro aí, que alguma coisa pode estar ali. A amamentação não... porque o que acontece? Uma coisa que eu gosto sempre de falar, as mães elas têm o hábito, né? Eu acho que até por repetição, né? De amamentar com o bebê deitado nessa posição. Essa é uma posição horrível para a criança. Sim. Porque tanto para desenvolvimento de todo esse sistema aqui, quanto também pelo controle. A criança ela não tem o controle da sua saciedade, porque ela está recebendo involuntariamente. Ao contrário das índias e até dos macacos, que amamentam na posição correta, instintivamente, é a posição vertical. Que a criança em pezinho aqui. Em pezinho aqui. Ele controla a mamada e, ao mesmo tempo, o estímulo para desenvolvimento de todo esse sistema aqui está sendo... ele está sendo correto. Então, posição cervical, isso tudo vai influenciar mais tarde nessa formação de arcada errada. Olha só, gente. Então, são mamães aí, ou grávidas. Exatamente. Né? Atenção na posição de amamentação dos bebês, que isso vai refletir ao longo da vida dele inteira. Tá vendo? Às vezes a mãe tá de saco cheio do moleque chorando ali, dorme logo aí. Dormindo, bota a criança deitada e ele ali. Já dorme. Eu não quero condenar essa mãe, né? Não, claro que não. Eu não quero condenar essa mãe. Mas que é errado. Mas que é... Pode causar consequências. Vai causar. Uma vez ou outra, vamos dar um refresco para essa mãe. Mas a gente sempre tendo a consciência que... É que nem bebe refrigerante de vez em quando, bebe, mas a gente sabe que está errado, né? Totalmente. Aí bebe um dia, mas volta para a água, né? Volta para o suco natural. Então, é sempre a gente saber o caminho certo. Não quer dizer que a gente não tenha erro, né? Nós somos humanos, mas é muito importante essa amamentação para a criança. Olha só, gente, que bacana. Então, fiquem ligados aí. Troca de escovas deve ser frequente, porque a pessoa às vezes compra aquela escova no mercado, tá na promoção, não é isso? Bota limpa, chega a dar lodo na escova. É ou não é, gente? Vamos falar. Ela fica toda abertinha, assim, igual uma bailarina. Pegou o esquema dos meus dentes. Exatamente, já tá do meu jeitinho. Como é que é essa frequência de troca de escova? Fala pra mim. Principalmente quando o errado que as pessoas às vezes podem não saber, né? Inclusive fica a dica. Geralmente, a escova correta deve ser, principalmente a da cabeça que é pequena, né? Não, a gente nunca indica aquela grande. Grandona. E com cerdas macias, principalmente para evitar diversos tipos de problemas que podem acontecer.
Tipo, como, por exemplo, uma bifração, né? Que é quando há a exposição da raiz do dente devido à cerda muito dura. Então, viu que a escova está daquele jeito, como a doutora Andréa falou, está aberta, tem que haver a troca, com certeza, às vezes até antes disso. Viu que está começando a ficar, não está certinho do jeito que você comprou, já tem que trocar para evitar futuros problemas para a pessoa mesmo. Olha Eu só. gosto também sempre de indicar, só complementando o que ela falou, que está excelente, quando você passa por uma gripe, alguma virose, uma amidalite, também fazer a troca dessa escova, porque tem contaminação, né? Bactérias. Então, bactérias, vírus ali. Então, é interessante, além desse período das cerdas indicarem que não estão mais funcionando, também a questão da contaminação. Olha só, então é muito importante trocar ali, né? Sim. Periodicamente a escova de dente por cerdas macias, né? Sim. Ali. E geralmente também é uma coisa que acontece muito, pelo menos o que eu vejo na clínica, doutora, eu tô sentindo uma sensibilidade enorme nos meus dentes e eu nunca senti isso. Aí a primeira coisa que eu pergunto, como é que tá a sua escova? Quando vai olhar a boca do indivíduo, tá cheio daquelas valinhas entre a gengiva e o dente. É isso que causa a sensibilidade, onde a pessoa fica totalmente incomodada com aquilo. Aí só restaurando para reconstituir ali a situação. Sim. E Agora, a pessoa para de sentir a sensibilidade. Sensibilidade, né? Agora, complementando também, um assunto atualmente que é até meio polêmico, né? Que a odontologia biológica levanta, que é a questão do creme dental sem flúor. Isso é né? maravilhoso falar. Uma briga, né, entre eles, porque realmente, como se fala, o flúor, ele é benéfico à remineralização desse esmalte. Isso não tem dúvida, isso são décadas de estudo. Comprovados. Mas a questão não é essa, a questão agora o flúor é um metal pesado. E a gente tem uma absorção pela mucosa gengiva absurda. Além da água de abastecimento, que já não existe em países europeus, vários países europeus, aqui a gente ainda mantém, então a gente não tem o controle sobre isso, ainda tem o flúor do creme dental, que é mais uma gotinha no meio de um barril de metais tóxicos que a gente ingere diariamente. Então, dentro da minha linha, eu não indico o creme dental com flúor. Olha que bacana. Então aí ficam as dicas aí Ficam as dicas. de doutora Andréa Barros e doutora Carolyn Torquato aqui. Eu vou fazer para você a última pergunta aqui, tá? Infelizmente, eu ficaria conversando com vocês aqui a semana inteira, final de semana. Muito assunto, né? É muito assunto. Já fica aqui o meu convite de vocês voltarem aqui. Agradeço. Já Muito fica obrigada. aqui. Porque às vezes o trânsito do Rio não ajuda muito, a gente perde um tempinho. É mas verdade. Vamos arrebentar, Vamos. tá? Numa próxima aqui. Vamos fazer o seguinte. Qual o teu entendimento, tá, doutora Andréa, da medicina e odontologia para um real tratamento do paciente e não apenas por tratar sintomas? Perfeito. A gente veio, a partir do Dr. Lai Ribeiro, eu tenho que citá-lo, que foi o que mais fala sobre a medicina integrativa. O próprio médico, ele já começou a olhar a boca de uma maneira diferente. Né? A observação de que problemas bucais podem estar perpetuando problemas sistêmicos, e problemas sistêmicos que podem ter até manifestação em boca precoce, essa integração ela é real, né? Para os médicos que têm essa visão do tratamento da causa, certo. Não só do sintoma, nem só do sinal. Então, com isso, eu trabalho também com médicos integrativos, que eles já conhecem a questão da contaminação do mercúrio, dos amálgamas, que são aquelas restaurações prateadinhas que a gente usava muitos anos atrás, né? Eu falo Você aqui, usava. eu te falo que eu sou da era Flintstones, e eu trago as minhas amálgamas doido para trocá-las. Só que eu sempre escutei de todos os dentistas que se não está incomodando, deixe-as, porque se tirar, tu pode ter problemas sérios aí de infiltrações e tudo mais. Isso é mito ou verdade, doutora Andréa? Ótimo, excelente pergunta foi pergunta. Ótimo, estou ansioso já pela resposta. Vamos entrar em outro assunto polêmico, mas eu gosto de
de assuntos polêmicos, porque eu gosto que as pessoas têm que pensar. Claro. Eu acho que você pensando e fazendo as suas escolhas, ninguém né, é o melhor caminho que a gente tem. A gente sabe ter informação e da informação a gente fazer as nossas escolhas. Então, a amálgama já se sabe também que esse mercúrio, ele é, durante a vida inteira, ele é liberado através de vapor. Né? A própria troca de café quente, que a gente chama quente para frio, né? Um fenômeno que é de troca de temperatura, escovação pelo atrito, né? Então, mastigação. Então, esse vapor ele é liberado eternamente, não fica estável. E esse mercúrio ele é aspirado e vai para o nosso pulmãozinho, que cai na corrente sanguínea, que é um outro metal pesado, né? Trabalha que é péssimo para a nossa pineal, para outros órgãos do fígado. Então, é mito realmente que não é para tirar, porque além do que, esse amálgama, com o tempo, ele cria trincas no dente, e às vezes do nada você fala, eu estava comendo um pão de forma e o meu dente quebrou. São essas trincas que o amálgama vai causando no esmalte, né, da dentina, aquilo tudo, e com o tempo ele, pelo estresse, ele acaba fraturando o dente, né? Mas outra coisa importante, que esse amálgama, ele não pode ser removido de forma assim, sem ter os cuidados necessários, que tem todo um protocolo do IAOMT que se segue, né? O dentista que faz a remoção, eu faço a remoção segura de amálgama, em que você não pode aspirar, você tem que ficar inalando o oxigênio medicinal, você usa toda uma proteção, eu indico um detox também, com um detox natural para todo aquele... E materiais mais, resinas também mais apropriadas para fazer essa restauração depois. Então não é mito, não abandona esse amálgama na sua boca, mas também não tira sem o protocolo exigido. Bacana. Então, eu vou lá te procurar, hein? Isso me incomoda. Vamos tirar, sim. Eu tô vendo todo mundo com dentes limpos, todo mundo com facetados e eu com essas amálgamas. Não dá mais. Vamos, não. Eu só achei que eu não sou aqui liberdade pro dentinho. Liberdade pros DJs aqui, meus dentinhos. E aqui eu vou fazer a última pergunta, conversaria com vocês aqui o final de semana inteiro, mas não posso, a gente não pode. É verdade. Né, você representando, eu vou botar assim, o Carolyn, essa galera que está indo para o campo de trabalho, indo para o mercado de trabalho, se formando, você representando toda essa juventude, qual o conselho que você daria para essas pessoas não desistirem dessa profissão tão bonita que é a profissão de dentista? Persistam, porque você vai se encontrar dentro da odontologia. Tem inúmeras especialidades. E se você escolheu por amor realmente essa profissão, você vai se encontrar em um cantinho ou outro. É ali, né? É persistência e foco Com que certeza. vai chegar lá. Com certeza. Gente, olha, eu queria agradecer a presença de vocês, o respeito, o carinho de vocês por estarem aqui no nosso podcast Casa do Garay. Vou convidá-las para voltar mais vezes, porque eu tô vendo aqui, era tanta coisa. eu tô aqui vendo, mas era tanta coisa que eu tinha para falar. Você não imaginava que duas dentistas fossem falar tanto, né? Não, se encontrar primeiro. Primeiro é se encontrar. Vou reservar o estúdio para 6 horas para vocês, tá? A gente conversar de tudo, de fio dental, escovação, enxaguante bucal. É muita coisa. Eu não vou dar spoiler aqui. Então, fica meu convite. Vocês têm tapete vermelho para voltarem aqui, tá? Vamos marcar, tá? Queria agradecer, Carolyn Torquato, o carinho, tá? Por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Robson. Foi um imenso prazer poder estar passando esse tempinho aqui com vocês, tão curto. E parece que, assim,
tem muita coisa para a gente poder conversar ainda, poder esclarecer alguns mitos, algumas verdades, referente à parte da odontologia. Eu agradeço imensamente pelo convite. Então não mude a cor do cabelo, que o tapete vai estar vermelho aqui. Da cor é minha marca registrada. Eu acho bom. Gente, sigam ela aqui nas redes sociais, aqui no @DRA Caralen TS. Lembrando que o Caralen é com K e tem 2 L's, tá? Caralen TS. Queria agradecer muito, Andréia Barros. Obrigado pelo carinho, pelo respeito de estar aqui no nosso podcast Casa do Garay. Olha, eu agradeço mais uma vez, Robson, porque essa oportunidade de trazer novos conceitos dentro da odontologia, né, para ampliar, para uma mudança de paradigma, essa oportunidade é só para poucos. É verdade. É só para poucos. Então, o meu compromisso agora também é com a informação, né? Que bacana. Então, vamos levar informações, porque o viés objetivo do nosso podcast é justamente levar informações importantes através de profissionais qualificados, e vocês deram aulas aqui no nosso podcast. Obrigada, querido. Gratidão. Eu que agradeço. Obrigada, Robson. Gente, muitíssimo obrigado por estarem seguindo a gente cada vez mais, por estarem compartilhando, né, as nossas informações, por estarem curtindo. Vocês estão fazendo aqui com que a gente cresça com força cada vez mais, e nós somos isso aqui, ó, que está nessa caneca de hoje, ó. Eu mereço, eu crio e eu faço. Fazemos juntos aqui, que juntos somos e sempre seremos mais forte. Obrigado pela moral e até o próximo episódio. Beijo no coração.